Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao pré-jogo do Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, um excelente domingo para você, bom dia, boa tarde, né? Vamos para cima do Ceará, vamos com tudo. Temos que ganhar e jogar um bom futebol. Chega desse negócio de Flamengo jogando mal, perdendo o jogo. Não pode, não tem mais condição, o elenco fortíssimo. Então você que está chegando aqui, eu te convido, ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no botãozinho vermelho, aciona a notificação, o sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Vamos com tudo. A gente que tem aí então Flamengo e Ceará às 16 horas no Maracanã. O provável time do Flamengo: Hugo Souza, Isla, Rodrigo Caio, Natan e Felipe Luiz. O Ilharão, Gerson, Everton Ribeiro, não vai mudar, tá? Muito pouco provável que ele... totalmente improvável que ele tire o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabriel, tá? E com isso, né, os torcedores do Flamengo pediram muito que ele desse uma chance para o Pedro, colocasse o Pedro junto com o Bruno Henrique e o Gabigol e bancasse o Everton Ribeiro. Seria o quarteto ofensivo seria Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. E inclusive a gente vai mostrar já para vocês a imagem, é recente, né? Não é de ontem. O Gabigol inclusive passou a máquina na cabeça, tá com o cucuruco ali meio lourinho, mas raspado. O Ceará deve vir com Richard, Eduardo, Thiago, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, Fabinho, Nares e Vina. Excelente jogador, que eu já falei inclusive que seria interessante para a próxima temporada. Sobral, Léo Chu, Kleber, tá? Esse é o time, provável time do Ceará. É um jogo... O Ceará não vem muito bem, né? O Ceará inclusive perdeu a última partida, mas é um jogo sempre complicado, até porque o Flamengo tem complicado os seus jogos, né? A gente espera que o Flamengo hoje consiga vencer, jogar bem e começar uma nova série aí. 11 jogos aí, 11 vitórias seguidas, se Deus quiser, para conseguir ainda ser campeão. A gente não pode desistir. Aqui a gente nunca vai pegar no dia de jogo e ficar criando o clima. Inclusive, a gente foi atrás da verdade, foi atrás de conversar com dirigentes do Flamengo, conseguimos, né, autorização para falar com o Bruno Spindel, o diretor executivo do clube. Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então, vamos lá. A minha entrevista aí, rápida, né, uma conversa rápida com o diretor executivo do Flamengo, Bruno Spindel. E após rumores, notícias que saíram com relação ao Flamengo estar atrás de treinadores, atrás do Renato Gaúcho, o Flamengo aguardava a possibilidade para fazer uma proposta, um jeito de convencer Renato Gaúcho de vir para cá, a gente entrou em contato com o diretor executivo do Flamengo, o Bruno Spindel, que aceitou conversar com a gente rapidamente sobre esse assunto. Não tem qualquer tipo de conversa e pensamento sobre qualquer outro treinador. Confiança total no Rogério Ceni e vamos com tudo lutar para ser campeão brasileiro. Todos nós do departamento de futebol acompanhamos a qualidade e a intensidade do treinamento, a metodologia do Ceni e toda a equipe do departamento de futebol. Confiança é total, a gente vê o rendimento e a dedicação de todos aí no dia a dia e tem confiança total que os resultados vão chegar. A gente acredita plenamente no título brasileiro. E Bruno, gostaria de te perguntar com relação ao relacionamento dos jogadores com o Rogério Ceni. Também, além disso, muito se falou que o Flamengo teria dado folga no dia 31 e dia 1º. Fala-se também da questão de intensidade, que o Flamengo está treinando pouco. O que você tem a dizer para a gente sobre isso? A relação do treinador com os atletas é a melhor possível. Uma relação diária de diálogo, respeito mútuo, admiração e de cobrança, de intensidade, aplicação e de excelência nos treinos táticos, técnicos, físicos, da disciplina, horário, todas essas questões aí, estimulando a competição no elenco, para que a gente possa buscar todos os títulos aí, que isso se reflita em rendimento e resultado dentro do campo. E ontem, depois do treino do Flamengo, imagens que vocês acompanharam aí enquanto o Bruno Spindel falava, o Rogério Ceni colocou os jogadores para treinarem faltas, tá? Isso tem sido cada vez mais comum. Os jogadores então ficaram após o treino
treinando faltas, a lá Zico, né? O Zico que fazia isso, ficava depois do treino até o sol acabar, até o sol se pôr, até ficar escuro. O Zico colocava uma camisa do Flamengo parecida com essa daqui, né? Que essa aqui é a minha camisa que eu tenho das antigas, desde a década de 90. Essa é minha mesmo, da minha coleção. O Zico colocava lá no ângulo ali e ficava batendo falta. É isso que falta. O Flamengo precisa, né, desses treinamentos. E ontem o Flamengo, após o treino, os jogadores ficaram treinando. E já não é de hoje que o Gabigol vem tentando treinar. Eu já falei isso. Gabigol, batedor de pênalti oficial, e pelo visto vai ter que ser o batedor de faltas também oficial. E vamos passar para vocês também a lista de relacionados do Flamengo para a partida de hoje contra o Ceará, antes até da gente trazer outras notícias do Flamengo. O Ceni relacionou o Bruno Henrique, o César, o Arrascaeta, o Diego Ribas, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabi, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo, Isla, João Gomes, João Lucas, Léo Pereira, Michael, Natan, Pedro, Pepe, Renê, Rodrigo Caio, Rodrigo Muniz, Vitinho e Ilharão. Você está percebendo, né, que não está na lista nem o Mateuzinho e nem o Ramon. É por causa do jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense, o jogo de volta da semifinal do Brasileirão Sub-20, tá? E aí eu fiz uma apuração e me passaram que eles não foram relacionados, até porque, por exemplo, o Ramon já está, tá? Entende-se internamente que não há necessidade de relacionar se eles podem permanecer com o ritmo de jogo atuando pelo Sub-20. O Ramon segue até treinando direto na base, tá? E o Flamengo, então, renovou o contrato dos dois, pensando justamente em aproveitar os dois atletas, mesmo antes de estourarem a idade, ainda ajudando o clube em competições nacionais também na base. Então, é uma intenção do Departamento de Futebol interna que eles sejam aproveitados também na base, e não foi nada com relação à escolha, tá? O Ceni convocou, no caso, relacionou o João Lucas e relacionou o Renê, mas não tem nada a ver com escolha nesse momento. Esse momento é por causa do Brasileirão Sub-20. Os dois vão estar em campo contra o Atlético Paranaense. Eu queria agradecer essa imagem aqui, ela desenha, né, no Instagram, o meu amigo lá também que mandou lá do posto, o Chapolin também, que fez a ponte. Olha aqui, ó, fez essa arte aqui, cara, ficou muito bacana, eu com o bonequinho do Gabigol na mão. Agradecer mais uma vez o @ela_desenha_, cara, muito obrigado. E a gente tem aqui uma informação interessante também sobre o Thiago Maia, né? O jogador tem evoluído bem na recuperação da lesão ligamentar do joelho esquerdo. O atleta já anda sem muletas e tem realizado atividades na piscina e academia no Ninho do Urubu. O jogador trata em período integral no CT. Informação da nossa repórter Isabelle Costa. Então já passei para vocês aí tudo com relação ao jogo, né, relacionados, provável time. E a gente teve algumas situações aqui. Tem uma notícia importante para passar para vocês, primeiramente publicada pelo Mauro César, que o Flamengo vai enfrentar o Palmeiras em Brasília e ficará uma semana fora do Rio, tá? E como o Flamengo foi eliminado da Libertadores, o Flamengo não joga no meio de semana, né? Então a gente joga nesse domingo e depois o Flamengo fica 8 dias, que também não joga no final de semana. O Flamengo fica 8 dias sem jogar. O Flamengo só joga na segunda-feira, dia 18, contra o Goiás, no estádio da Serrinha. O Flamengo viaja para lá no domingo, um dia antes do jogo. O Flamengo, então, vai mandar o seu jogo, que seria no dia 21 contra o Palmeiras, no estádio Mané Garrincha, então, em Brasília. Então, o jogo do Flamengo indo para Brasília, Mané Garrincha. E aí, de Goiânia, a delegação irá, provavelmente, segundo Mauro César, de ônibus até Brasília, onde treinará antes do jogo contra o Palmeiras, lá na capital federal. Então a gente tem também o seguinte, que o Mauro César está falando, que além desse jogo contra o Palmeiras, o Flamengo vai direto para Curitiba no domingo, dia 24 de janeiro, onde joga com o Atlético Paranaense. O Flamengo joga dia 24 de janeiro com o Atlético Paranaense. Então o Flamengo tem 18 Goiás, 3 dias depois 21 o Palmeiras, 3 dias depois o Atlético Paranaense. Uma sequência que o Flamengo precisa vencer. O
Flamengo só fez 1 ponto nos últimos 6 pontos disputados, nos últimos 2 jogos, né? E aí, segundo o Mauro César, a ideia da diretoria é afastar o elenco, né? E o criticado técnico Rogério Ceni do ambiente mais tenso no Rio, onde o clima político e eleitoral já cresce no clube, ainda mais após os maus resultados contra Fortaleza e Fluminense. Eles estão blindando, segundo o Mauro César, os jogadores e o Rogério Ceni, aproveitando isso para tirar o Flamengo do Rio de Janeiro por um tempo. Que situação? Comenta aí o que você achou disso. Interessante a gente estar lendo vocês aí. E com relação ao mercado da bola, nessa segunda-feira, como a gente informou desde sexta-feira, na segunda-feira o Flamengo deve assinar a negociação, o empréstimo, né, com compensação financeira do Lincoln ao Vissel Kobe do Japão. O Flamengo, então, recebendo um valor de $500 mil de cara para o Lincoln ir para o Vissel Kobe, mais 2,5 milhões de dólares, tá? Dólares, cerca de 14 milhões de reais. O Flamengo recebe depois, se ele cumprir uma meta de jogos, cerca de 50% dos jogos do clube lá no Japão. Cumpriu, eles são obrigados a contratar o Lincoln. O Flamengo permanece depois com 25% do jogador. Mas eu queria passar para vocês que o Flamengo, só com o Lincoln e com o Tuller, pode estar arrecadando 46 milhões de reais. Isso porque tem equipes europeias interessadas na contratação do zagueiro Tuller e o Flamengo, segundo o Rodolfo Landim, já teria, né, o Bola VIP publicou que o Flamengo já teria pedido no mínimo 30 milhões de reais para negociar o Tuller, tá? Esse seria o valor que o Flamengo somente aceitaria para vender esse valor. Mas o Flamengo tem feito esse negócio de empresta, recebe alguma coisa antes, coloca a opção de compra com a obrigação de compra. O Flamengo deve colocar a obrigação de compra do Tuller, se o Flamengo fechar algum esquema semelhante, né, colocar o Tuller para jogar em alguma equipe da França, da Europa, coloca lá a obrigação de compra ao final do contrato com alguma meta, e aí o Flamengo levaria no total, já imaginando que o Lincoln cumpra os seus jogos também, somente com Tuller e Lincoln, cerca de 46 milhões de reais no caso, tá? Somados os dois, isso aí contando com tudo dando certo e os negócios caminhando. Então o Flamengo, né, tá no mercado aí, colocando alguns jogadores pontualmente em alguns clubes, negociando. Inclusive se fala que o Rodinei interessa ao mercado árabe. Já não é de hoje. Em 2018 os árabes estiveram de olho no Rodinei. Ele entrou numa má fase, acabou não saindo. O Flamengo também naquela época, o Rodinei estava mais valorizado. O Flamengo segurou o Rodinei. Agora parece que os árabes estão de olho novamente no Rodinei. Ele, né, que está jogando bastante lá no Inter, que enche os olhos do Abel Braga, mas o Flamengo podendo então fazer um caixa aí com esses jogadores que não interessam mais ao clube nesse momento, a não ser o Tuller, né? O Tuller ainda é um jogador que a torcida gosta, que não é contestado. Teve alguns momentos aí difíceis no ano passado, no final do ano passado, mas é um jogador que a torcida sempre teve um carinho muito grande pelo Tuller. E eu vou passar para vocês aqui agora um comentário do Felipe Facincani no Fox Sports Rádio. Ele falou do Rogério Ceni e falou do Felipe Luiz. Olha o que ele falou. Ele tenta minar a equipe, mas ele não pensa que está errando. As escalações infantis são as provas disso. Felipe Luiz está jogando mais com o nome do que com a bola. O Gabigol não pode esperar a vez dele? O Bruno Henrique ontem caiu sozinho. Arão não jogou nada. A gente vê alguns da era Jesus todos bicudos dentro de campo. E vocês estão gostando, né? Vocês estão gostando. Você era um dos que criticava muito o Jorge Jesus, né? Eu fico impressionado que os caras que criticavam o Jorge Jesus agora estão reclamando, né? E não falam nada. Eu acho engraçado, vocês não falam nada do técnico português no Palmeiras. Todo mundo acha o máximo, acha legal o Palmeiras ter contratado técnico português. O Flamengo que não podia, né? A gente tá de olho. A gente tá vendo todo mundo saindo da toca. Ele ainda fala o seguinte: por que o Rogério tem que queimar o Pedro? Não acho que o Rogério esteja queimando o Pedro. Eu acho que o Pedro deveria jogar também. Inclusive fala o Bruno Henrique, Pedro e Gabigol com o Arrascaeta. Você quer que tire o Gabigol com o Arrascaeta, o Everton Ribeiro iria pro banco. Não tá bem? Por que o Everton só sai nos minutos finais quando não está jogando nada? Por que o Pedro é sacrificado? O melindre do Rogério, com algumas lideranças, causa isso.
a política interna de jogador não pode ser mais forte do que o técnico e a diretoria. Aí eu concordo contigo. Aí eu concordo contigo. Agora, falar que o Felipe, falar o que você falou do Felipe Luiz, eu acho, tá? Inclusive venho falando, que ele deveria dar mais chance ao Ramon, nem que fosse no segundo tempo. O Felipe Luiz já é um jogador com a idade avançada, tá com 60 e poucos minutos de jogo, 20 do segundo tempo, 15 do segundo tempo, você coloca o Ramon, dá uma oportunidade ao Ramon. Hoje ele não foi relacionado, nem ele, nem o Mateuzinho. Mesma coisa com o Isla. Dá oportunidade aos garotos. Agora, com relação ao Gabigol, eu não concordo de tirar o Gabigol. Eu acho que de começar com o Pedro. Eu acho que tem que jogar. Se o Everton Ribeiro tá mal, você dá a oportunidade do Arrascaeta ser o armador, com o Bruno Henrique, o Gabigol na direita e o Pedro centralizado. Acabou. Essa era a minha decisão. Vamos ver quando que o Rogério... Aí eu concordo contigo. Vamos ver quando que o Rogério vai ter coragem de fazer esse tipo de mudança. Parece que o Rogério também não é o mesmo Rogério Ceni que antes gritava à beira do campo. Ele precisa entender o seguinte: ou ele grita na beira do campo, ou ele passa a ser um Rogério que não está sendo agora, ou ele vai acabar fora do Flamengo. O Rogério tem que entender que o Flamengo precisa de cobrança, de um cara gritando na beira do campo. Não adianta ser do jeito que está. É por isso também um dos motivos que o Jorge Jesus deu certo no Flamengo. Galera, eu convido você que está aqui até agora com a gente a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Vamos todo mundo agora, 9 e pouco, está começando a live, o pré-jogo do Deco SRN. Vamos lá, vim pelo Papa, eu vou participar lá, vou entrar um pouquinho depois, mas eu vou participar também do pré-jogo do Deco SRN, no canal Deco SRN agora, daqui a pouquinho. Então, entra lá, participe, vim pelo Papa. Tamo junto, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Até mais tarde no pós-jogo. Valeu, galera. Abraço.